Uma mãe que amou um filho que não era seu. Vejo isso nesse texto. Saudai Rufo, eleito no Senhor. E igualmente a sua mãe, Paulo diz, que também tem sido mãe para mim. Eu vejo nesse texto uma mãe que amou um filho que não foi gerado no seu ventre. A gente vê o nome aqui, Rufo. Quem era Rufo? Se você ler, você não precisa de abrir, mas Marcos no capítulo 15, 21, diz que Rufo era filho de um homem chamado Simão o Cirineu. Quem era Simão? É aquele que levou a cruz quando Jesus estava indo à cruz, sendo crucificado. Ele ajudou Jesus a carregar a cruz. O mesmo texto de Marcos diz que este Rufus, que era filho de Simão, tinha um irmão chamado Alexandre. Não é coincidência, não. Este Rufus, irmão de Alexandre, tem o seu pai citado na Bíblia, Simão, mas a sua mãe é uma mulher sem nome. Ela diz, aparece aqui nesse texto, o único momento que a mãe aparece. Paulo diz, eu saudo a Rufo, e ele vai falar que ele é eleito no Senhor, e vai dizer, eu também saúdo a sua mamãe, que também é mãe para mim. 3 coisas. Primeira coisa que eu quero destacar, existem mães que geram filhos através do ventre. Verdade, claro. Muitas de vocês, a maioria, geram filhos através do ventre, um privilégio. Estou agora nessa onda de papai, começando a ver o meu menino mexer na barriga. Eu acho que é comigo que ele está falando. É, a mamãe também. Mas as mães têm esse privilégio de gerar filho no ventre, um privilégio que Deus dá para algumas. Eu vejo isso nesse texto. E o que é interessante, irmãos, é que ela não gerou qualquer um, ela gerou um príncipe. Este homem de um nome estranho, Rufo, não é um nome popular, mas este homem cooperou com o ministério do apóstolo Paulo, de tal maneira que Paulo vai encerrar a carta aos Romanos, ele fala assim, olha, este Rufo eleito, ele é amado, é gente que trabalha é gente que não dá trabalho, mas trabalha, você entende a diferença? É gente que na obra é ativo, ele está ali sempre presente, é o Rufo. Esta mulher teve esse presente. Mas a segunda verdade que eu quero destacar, irmãos, é que existem mães que geram filho no coração. Paulo diz o seguinte, a mãe de Rufo não é minha mãe no sentido de me gerar no ventre, mas eu a adotei como minha mãe e ela me adotou como filho. Eu sou gerado no coração, esta mulher me amou, e mãe tem esse privilégio, essa característica, que mãe ama tanto o filho que sobra para amar os outros. O amor de mãe é tão grandioso que ela consegue amar aquele que nem foi gerado no seu ventre e ama como filho. Paulo está dizendo, esta mulher também é mãe para mim. E a terceira coisa que eu destaco nesse texto e último, meus irmãos, é que existem mães que geram filhos através da oração. Tem mamãe que gera filho no ventre, tem mamãe que gera filho no coração, mas tem mamãe que gera filho no joelho. Eu vejo nesta mulher sem nome, porém relevante, a mãe de Rufo e Alexandre, eu vejo nesta mulher sem nome uma mulher de oração. Sem dúvida alguma, esta mulher orava intensamente pelo ministério de Paulo. Sem dúvida ela cooperava, sem dúvida Paulo foi gerado no coração dela e foi gerado nos joelhos dela. Ô irmãos e irmãs, eu queria dizer para vocês que tiveram o privilégio, mamães, de gerar no ventre, que vocês também podem gerar filhos no coração. Adote um filho. Adote alguém para que você ame tanto quanto ama o seu filho, que gerado no ventre foi. Há amor em você o suficiente para fazê-lo. Eu destaco aqui 2 coisas para eu concluir a minha palavra. Primeiro, esta mulher que aparece sem nome, porém relevante, porque nós estamos numa geração que procura nome. E tem um monte de gente com nome, mas não tem relevância. Esta mulher não tem nome, mas tem relevância. Nós não sabemos o nome dela, mas sabemos da sua influência. Esta mulher se importou com a vida espiritual dos seus filhos. Agora, interessante aqui, mamães.
Rufus é crente. E o Alexandre? Marcos diz que Alexandre não é crente. Às vezes a mamãe tem que lidar com esse drama, né? De ter um filho que na obra é ativo, na obra coopera, mas o outro filho não quer muita coisa com coisa, não quer nada com nada. Às vezes mães sofrem com esse dilema. Agora o interessante é, apesar disso, essa mulher não deixou de ser uma mulher de oração. A segunda coisa que eu queria destacar aqui é que esta mulher aprendeu a lidar com as diferenças dos filhos. Quem tem mais de um sabe. Nenhum filho é igual. Personalidade. Um é gasolina aditivada. O outro tomou um remedinho de calmante. É tranquilo. Não é assim? Um percebe as coisas para fazer, o outro você manda, ele... características. Eu não sei dizer quem era Rufus, se era ativo, e Alexandre, ou era mais paciente, não sei. Mas o que eu sei dizer para você é, toda mãe que tem mais de um filho lida com as diferenças do filho, mas apesar das diferenças, esta mãe continua amando. Sabe o que eu vejo nesse texto? Eu vejo nesse texto uma mulher que foi hiper honrada, porque embora não tenha gerado o apóstolo Paulo no ventre, esta mulher foi mãe, sim, do maior apóstolo, do maior plantador de igreja depois do Senhor Jesus, que já pisou nessa terra. Esta mulher teve a honra de ser esta mãe adotiva, e Paulo teve a honra de ter sido um filho adotivo desta mamãe, que embora não tenha gerado no ventre, gerou no coração. Mamães, que Jesus abençoe vocês, porque eu vejo nesse texto uma mulher que amou um filho que não era seu. Eu creio que você também pode fazê-lo. Que Jesus continue te abençoando.